diante dele, irmãos. Oh, Pai. Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 18. Está online o culto? Está ao vivo? Romanos capítulo 8, versículo 18. Está ao vivo? Amém. Todos encontraram? Vamos ler. Porque para mim, tenho por certo, que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Quanto pode dizer amém? Não dá para comparar. O tema da mensagem de hoje é suporte à aflição. Amém, queridos? Suporte à aflição. E o nosso objetivo é compreender que nem as mais tenebrosas noites, nem os mais sombrios dos vales, e nem mesmo os mais tempestuosos dias, podem se equiparar à glória que em nós há de ser revelada naquele grande e sublime dia do Senhor. Por isso, suporte à aflição. Amém? Glória a Deus. Irmãos, fui militar. Quando eu era cabo, que é a segunda patente, né? Depois de soldado. Quando eu era cabo, eu tinha uma vida um pouquinho melhor do que a do soldado. Mas eu sabia que se eu fosse sargento, ou tivesse alguma outra patente, alguma graduação, uma outra patente, eu teria uma carreira da mais tranquilidade. Eu teria uma carreira muito mais, com mais bonança. Só que passar pela escola de sargentos não era uma tarefa fácil. Ser aluno sargento era o mesmo que viver em constantes aflições, e eu sabia disso, pois já havia passado por 2 escolas militares, 2 não, 3, desde a Força Armada. Eu tinha passado por 3 escolas militares, e eu sabia o quanto é difícil, o quanto é duro, o quanto isso nos aflige. E agora, passo por mais uma escola do sofrimento, ou fico acomodado como cabo? Só que para alcançar, irmãos, uma vida melhor e contínua, o que eu teria que fazer? Passar por aquela aflição. E essa foi a decisão que eu tomei, a de pagar o preço, de passar mais alguns meses de aflições, porque aquilo não iria se comparar ao que eu iria viver depois em regalias. Estão entendendo, irmãos? Então é muito mais importante aquilo que você vai viver no futuro do que alguns momentos de aflição que você está vivendo no presente. Paulo disse, não dá para se comparar, meu amado, comparado com a eternidade, o que é 80 anos de sofrimento na terra. Isso não passa de um piscar de olhos, em se comparando com uma eternidade de alegria e paz, que viveremos no céu, na presença do Senhor Jesus. Por que será que as mulheres aceitam a missão de dar à luz a um filho, mesmo sabendo da dor que ela terá que passar na mesa de parto? Não é isso mesmo, Carol? Por que será que a mulher aceita ser mãe, sabendo do sofrimento, da dor que ela vai passar? 9 meses de expectativa depois para terminar uma dor terrível. Por que será? É porque ela sabe, irmãos, que aqueles minutos de dor não podem ser comparados com o prazer de toda uma vida que ela terá com o seu filho ao seu lado. É isso que move o coração de uma mulher a aceitar ser mãe, porque aqueles momentos de aflições, 9 meses e o dia do parto, não dá para se comparar com a alegria que ela vai viver em sendo mãe por toda uma vida. Amém, irmãos? Então é por isso que vale a pena você passar por esse momento difícil que você está passando, porque isso aqui vai acabar, mas depois, irmãos, a vida eterna será de prazer e paz para sempre na presença do Senhor. Aleluia. E a vacina? O que falar da vacina? Tem gente que não vai se vacinar de jeito nenhum, não é, Edneia? Porque tem medo da agulha.
Mas o que é a dor de uma agulha comparado a ficar livre de uma virose? Não é isso, doutor Felipe? O que é, né? O sofrimento de uma agulha comparado ao livramento que você vai ter de uma virose no futuro. Irmãos, não dá para se comparar. É por isso que a gente vai e enfrenta aquela dor, é tão pequena. Se você comparar os benefícios que você vai ter. Então, irmãos, é por isso que Paulo disse em Romanos 8,18: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser reveladas. Vocês podem dizer amém? Amém, queridos? Glória a Deus. Eu sei, irmãos, que vem sido difícil para você estar passando por tantas situações difíceis na vida, mas permita-me te dar um conselho: deixe Deus terminar o seu trabalho. Você vai se certificar que valeu a pena passar por tudo que você está passando agora. Pense comigo, tua dor, teu sofrimento, tua angústia não vai durar para sempre, mas você vai. Está entendendo, irmãos? A tua dor, a tua aflição momentânea, toda essa angústia, essa tribulação, as tempestades, elas não vão durar para sempre, mas você vai durar para sempre. E se você vai durar para sempre, você precisa investir no teu futuro com Deus, no além-túmulo. A previsão do que iremos viver é simples. Temos alguns dias bons, temos outros maus, mas Deus está conosco todos os dias. É isso que vale a pena. Amém, querido? Deus está conosco todos os dias. Ouça o que diz o livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 5. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contente-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Com dinheiro, sem dinheiro, com saúde, sem saúde, com casa, sem casa, com trabalho, sem trabalho, não importa, Deus estará sempre com você. Se você é um filho de Deus, se você é um resgatado pelo poder do sangue de Jesus, se você está servindo ao Senhor, não tema absolutamente nada, porque é uma promessa, e promessa de Deus, palavra de Deus, não volta para Ele vazia, ela há de se cumprir, irmãos. Confie, conserve-se livres de amor ao dinheiro e aos bens materiais. Você ouviu muito bem isso, irmãos? Não se preocupem com a atual situação de vocês. Não abandonem as coisas de Deus por causa de bens materiais, pois o Senhor nunca, jamais irá te abandonar sozinho. Nunca, nunca, isso é promessa de Deus. E Deus não desperdiça palavras. Se Deus falou, está falado. E a mim e a você cabe crer, em nome de Jesus. Com Jesus, irmãos, sempre haverá uma solução. Vai chegar o momento em tua vida que será apenas você e Deus. Mas não se preocupe, com Deus sempre haverá uma saída. Pois se Jesus está no barco, não importa o tamanho das ondas. Se Ele está no barco, não importa o tamanho das dívidas. Se Ele está no barco, não importa o tamanho, a gravidade da tua enfermidade, porque ainda que você morra, você continuará existindo na presença do Senhor no pós-túmulo. Nós fomos chamados para a vida eterna, irmãos, e não para desperdiçar tempo neste mundo. Mas então, por que, pastor, mesmo estando com Deus, a gente parece que mais chora do que se alegra nesta vida? A gente começa a traçar alguns objetivos, alguns planos, começa a sonhar com algumas coisas, e a gente pensa que Deus está conosco, que aquilo vai dar certo, que Deus vai abençoar, e de repente começa a desandar as coisas, e não acontece como a gente estava planejando. Eu fico triste, que parece que Deus não está nem aí com a gente. Irmãos, assistindo a uma entrevista, foi ontem de ontem, eu ouvi um artista que disse que ele já foi evangélico, mas que agora não, porque agora ele tem ódio de Deus.
por causa das ocorrências que o entristeceu. Ele foi bem claro: eu tive ódio de Deus. Sabe o que muitas vezes acontece, meu irmão? Tem muita gente tomando decisões erradas na vida, que tem uma visão muito limitada a respeito do Senhor, e por isso acabam colhendo o que jamais gostariam de estar colhendo hoje. Só que, no lugar de tentar amenizar as coisas, dizendo: a culpa é minha, eu fiz a má escolha, o meu Deus não tem culpa, se eu tiver que viver algum preço a ser pago, eu vou viver esse preço a ser pago. Mas não, sabe o que essas pessoas fazem? Começam a jogar a culpa no Criador, como fez aquele artista, chegando ao ponto de odiá-lo, e de até mesmo duvidar da sua existência, só porque Deus não foi conivente com as suas escolhas e o seu senso crítico. Meu amado, Deus não precisa concordar com você para ser Deus. Aliás, você é que precisa concordar com Deus para ser alguém bem-sucedido na vida espiritual e secular. Amém, irmãos? É isso. Sabe, temos observado, irmãos, um esfriamento dos cristãos com relação ao seu relacionamento com a igreja e com Deus, nestes tempos de pandemia e de crise financeira. Muita gente está esfriando na vida espiritual, muita gente está esfriando, deixando esfriar o seu coração. Observe, irmãos, que qualquer tipo de conforto dado à nossa carne, ela nos leva a nos acomodar e, consequentemente, esfriar a nossa vida espiritual. Isso ocorre porque, na medida que nós menos congregamos na igreja, menos queremos congregar, inclusive online. Nem online o povo está congregando mais, nem online, nem mesmo no conforto dos nossos lares queremos nos dar ao trabalho de gastar algum tempo participando de um culto da nossa igreja. Quanto menos oramos, irmãos, menos queremos orar. Nem se for por meia hora, 15 minutos, culto online, nós não queremos orar, porque quanto menos oramos, menos queremos orar. Quanto menos vamos à igreja, menos queremos ir. Quanto menos nos envolvemos em missões, menos queremos nos envolver. Quanto menos evangelizamos, menos queremos evangelizar. Quanto menos contribuímos com a obra de Deus, menos queremos contribuir. Mas a palavra para hoje é suportar a aflição, suportar a tentação, suportar a preguiça, suportar a dor, suportar o medo, suportar o desânimo e continuarmos marchando com Cristo rumo a Canaã celeste. Ou você tem algo melhor do que isto para investir na tua vida? E essa indiferença que estamos presenciando na igreja. Vocês estão pensando assim: o pastor está falando dessa igreja? Não, irmãos. Pergunto para a Edneia o que ela ouviu hoje. E eu tenho ouvido de outros pastores, porque eu participo de grupos de pastores da convenção. São praticamente todas as igrejas, ou quase todas, um esfriamento. Irmãos, vamos deixar a palavra de Deus esclarecer isso, irmãos. Lá em Gálatas capítulo 5, Gálatas 5, 16 e 17. Diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não sabem o que desejam. Portanto, irmãos, se você está percebendo um certo descaso teu com as coisas de Deus, se levante agora e coloque a tua carne em seu devido lugar. E que lugar é esse, pastor? Paulo disse em Gálatas capítulo 5, versículo 24, que lugar é esse? Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne
com as suas paixões e os seus desejos. Portanto, o lugar da carne, de sua ganância por conforto, por seus desejos desenfreados por bens materiais, por sua preguiça e desinteresse pelas coisas de Deus, é na cruz. É na cruz o lugar dela. Isso mesmo. O lugar da carne e seus desejos é estar crucificada. A cruz é o lugar das nossas paixões impróprias. É lá que ela deve permanecer. E quanto a você, servo de Deus, te apegue com Jesus, meu irmão. Suporte as aflições e nunca abandone este caminho. Não existe coisa melhor nesta vida. Faça o que ordenou Tiago em sua carta, no capítulo 4, versículo 8, parte A. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. É nossa missão, irmão, se aproximar de Deus, para que Ele se aproxime de nós. O que você está esperando para se mover em direção a Cristo? Levar um corretivo do Pai? Está esperando o quê para buscar a santificação? Que as coisas ainda ficam piores ainda. Não caiam na conversa do inimigo da sua alma. Não desista da tua vida e comunhão e intimidade com o Senhor. Nosso Deus não nos abandonou, não. Mesmo em tempos de pandemia, Ele está com o seu povo. Glória a Deus. E eu confesso, irmãos, que venho com tristeza, muita tristeza, observando nas redes sociais pessoas zombando dos evangélicos ao questionarem: onde está o Deus da cura? Onde estão os crentes blindados que estão morrendo com coronavírus? Onde está o Deus dos crentes, dos pentecostais, dos renovados, dos continuistas, que não curam o seu povo de coronavírus, que não cura o mundo do Covid-19? Onde está esse Deus? Será que essa gente não sabe, irmãos, que quando Deus entra com correção ou em juízo, a bênção pausa ou cessa? Será que quem está perguntando isso, por que Deus não cura do Covid-19, não sabe que quando Deus entra em correção ou em juízo, a bênção pausa? Será que nunca leram em Eclesiastes capítulo 3, versículo 3? Há tempo de matar, mas há tempo de curar. Deus não cura quando quer ferir, assim quando não fere, quando quer curar. Será que é tão difícil compreender isso? É simples assim. Agora, vão partir para ironias contra o povo de Deus, como se a nossa fé não fosse real. Parem com isso. Tudo depende de como estamos nos comportamos na vida como seres humanos. Tudo depende de como estamos respondendo ao Evangelho de Cristo. E tudo depende da soberania de Deus e da sua graça. Quer sair bem dessa? Leve a palavra de Jesus a sério. É isso. Leve a palavra de Jesus a sério. E para vocês que são crentes, não percam a confiança no Senhor. Curando ou não curando, aconteça o que acontecer, Ele será Deus, e como tal, Ele sempre tem e terá razão. Amém, igreja? Vocês creem nisso? Glória a Deus. Concluindo essa mensagem, Romanos 8,18, mais uma vez iremos ler. Porque para mim, tenho por certo, que as aflições desse tempo presente, não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Portanto, igreja, vamos suportar mais as adversidades, vamos ser mais resistentes às investidas do maligno. O diabo quer te desanimar, o diabo não quer te ver na igreja, o diabo não quer te ver nos cultos online, o diabo não quer te ver na igreja orando, o diabo não quer te ver nos cultos orando, mas você precisa suportar a tentação, você precisa suportar a preguiça. Como eu vou fazer a vontade do meu Deus, porque eu sei que somente Jesus é a saída. Não deixe
que anos de dedicação a Deus escorra pelo ralo da indiferença espiritual. Continue acreditando no Senhor, continuem confiando no Senhor, aconteça o que acontecer, continuem dando crédito a Deus, porque eu posso te garantir que com Jesus no barco, não importa o tamanho das ondas ou a força do vento, você vai vencer, você vai vencer.